Bom dia, hoje é sexta-feira santa, dia 29 de março de 2024. Aclamação do Evangelho, louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte, uma cruz pelo que o Senhor Deus exaltou e deu-lhe o nome muito acima dos outros nomes. O anúncio da paixão de Cristo, João 18, 19 a 42. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para outro lado de torrente de Sidrom. Havia um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também o Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava a reunir-se ali com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados, alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanterna, tocha, arma. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: A quem procurai? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com ele quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: A quem procurai? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim quem procura, então deixais que este se retire. Assim se realizava a palavra de Jesus. Tinha dito: Não pedi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados e comandante e os guardas do judeu prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu ao judeu o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro, um outro discípulo, seguiram Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertencei também tu ao discípulo deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estava se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou-lhe Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo onde todo judeu se reúne. Nada falei às escondidas. Por que me interroga? Perguntou-lhe o que ouviram, o que falei. Ele sabe o que eu disse.
Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bufetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bate? Então Anás ouviu Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se, e disse-lhe: Nós és tu também, um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, disse: Se não te, será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Ele mesmo não entraram no palácio, porque não ficaram, para não ficar impuro e poderem comer a Páscoa. Então Pilato saiu ao encontro dele e disse: Que acusação apresentai contra este homem? Ele respondeu: Se não fosse malfeitor, não te trairemos, não teremos entregue a ti. Pilato disse: Tomai vós mesmo e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Não, nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significado de que morte havia de morrer. Então Pilato entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo. O outro te disseram isto de mim. Pilato tomou por acaso, Pilato, Pilato falou, por acaso soy judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutaria para que não fosse entregue ao judeu. Mas o meu reino não é daqui. Pilato disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade, e todos aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilato disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilato saiu ao encontro do judeu e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era bandido. Então Pilato mandou flagelar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram-lhe na cabeça. Jesus vestiram-se no Jesus vestiram-lhe com um manto escaneante, vermelho. Aproximava-se dele e dizia: Viva o rei dos judeus! E dava-lhe bufetada. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha, eu trago aqui
fora diante de vós, para que sabeis que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilato disse: Eis o homem. Que viram Jesus ao sumo sacerdote, e os guardas começaram a gritar: Crucifica, crucifica. Pilato respondeu: Lavei-vos mesmo, levai mesmo para crucificar, pois eu não encontro crime nenhum, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei. Segundo esta lei, ele deve morrer por ser, por ser filho de Deus. Ao ouvir esta palavra, Pilato ficou com mais medo ainda e entregou outra vez e entrou outra vez no palácio e perguntou-lhe a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilato disse: Não me responde, não sabeis que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por acaso disso, Pilato procurava soltar Jesus, mas o judeu gritava: Se soltar este homem, não és amigo de César. Todos aqueles que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo isso, as palavras, Pilato levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Privilégio, em hebraico Golgota, e era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilato disse ao judeu: Eis o vosso rei. Ele, porém, gritava: Fora, fora, crucificai. Pilato disse: Eis de crucificar o vosso rei. O sumo sacerdote respondeu: Não temos outro rei senão César. Então Pilato entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gorgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilato mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes do judeu disseram a Pilato: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele diz: Eu sou o rei dos judeus. Pilato respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida, sem costura, em peça única, de alto baixo, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiramos a sorte para ver quem será, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura,
que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófara e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Disse, depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disse Jesus, sabendo que tudo estava consumado, para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos se ajoelham em silêncio. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, um e de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, vendo que estava morto, não quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho a seu testemunho. É verdade, e ele sabe que fala a verdade, para que os também acreditai. Isso aconteceu o que se, para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarás nenhum osso, não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mais a escondida, por medo do judeu, pediu a Pilato para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite, e trouxe 30 quilos de perfume feito de mirra e óleo. Então tomaram o corpo de Jesus sobre, sobre o corpo de Jesus, envolveram-no com um aroma e faixa de linho, como o judeu costuma sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, com o túmulo que estava perto ali, que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.